Livros especiais e raros das nossas prateleiras. Eu sou o Gabriel e nesse vídeo de hoje eu estou inaugurando uma nova série ou um novo tipo de conteúdo aqui no canal, que é de mostrar algumas edições que eu considero especiais ou raras, né, livros difíceis de encontrar e que por acaso vieram parar na nossa biblioteca ou por desejo, né? E é justamente o que a gente vai fazer aqui, é mostrar alguns exemplares meus ou da Isadora que compõem essa nossa biblioteca e que a gente tem ou um carinho muito especial por eles, ou que a gente teve muita dificuldade de encontrar e achar. Para começar esse conteúdo, o que eu trouxe hoje foi o Land of the Reed Plains, que é um livro que eu gosto demais. Isso aqui é só a caixinha deles, né? Estou mostrando aqui. Que é basicamente uma coletânea de poemas amorosos do Manyoshu. Manyoshu, que por sua vez é uma coletânea de poemas japoneses, né, que são anteriores ao século XV do Japão, 15 ou 16, se não me engano. É antes do período feudal japonês, localizado provavelmente por volta do século VIII para trás, né, as datas são sempre imprecisas. E essa coletânea de poemas ela é composta por vários poetas, vários autores, várias famílias que ao longo de muitos anos foram escrevendo e registrando na forma de um grande compilado de poemas líricos no Japão essa série de textos, dissertando sobre temas como amor, natureza, guerra, solidão, partida e chegada, enfim. É uma coletânea realmente muito bonita e que está ali como uma espécie de espinha dorsal para a lírica japonesa, inclusive para a lírica que a gente conhece, sobretudo dos haikais. O Manyoshu me apareceu numa época que eu estava louco com a ideia do haikai, com estudos de haikai, tentando escrever alguns haikai, e comprei várias antologias, né? Depois, se tiver oportunidade, eu mostro as antologias de haikai também. E lendo essas antologias, prefácios, textos críticos sobre o gênero haikai, eu descobri o Manyoshu. Ele apareceu mencionado, porque um haikai lembra alguma coisa do Manyoshu, poesia tradicional japonesa, poesia clássica ou antiga do Japão. Eu falei, quero ter um Manyoshu. E comecei a rodar, comecei a sondar e procurar essa obra, né, o tal do Manyoshu. Nunca consegui encontrar uma versão completa e minha obsessão por haikai acabou passando, né, eu perdi esse feeling e tal, sem comprar o tal do Manyoshu. Mas em uma viagem que eu e a Isadora fizemos a São Paulo, a gente rodou por um sebos lá na região central e lá eu encontrei justamente essa edição que eu vou mostrar para vocês aqui, que é do Land of the Reed Plains, né? Vem esse negócio, eu já vou mostrar. Aí a gente estava circulando pelo sebo e eu encontrei uma caixinha singular, que era essa caixinha aqui, um pouco até destruída já, mas puxei ela assim e tal, olhei, The Land of the Reed Plains, né, Ancient Japanese Lyrics from the Manyoshu. Aí eu fiquei, achei o Manyoshu, finalmente. Perguntei pro cara, né, pro dono do sebo quanto que tava, ele disse R$30, eu falei, agora tá vendido. E foi assim que esse livro, essa edição, veio parar na minha mão. Para as pessoas que, como eu, têm um pouco de interesse ou mais interesse nos aspectos formais, nos temas ligados ao Manyoshu, ele respeita aquele sistema métrico do 7/5, né, que é muito típico do haikai. Então, o que acontece é que as frases ou os versos são construídos nesse padrão. Eles geralmente têm ou 5 sílabas ou 7. Normalmente eles compõem uma frase só, o que é bem interessante. Então você vai ter uma frase com 12 sílabas, porque ela é dividida ao meio, né? Assim, não é como na poesia ocidental ou como na nossa poesia mais típica, com o fenômeno do enjambement, né? Ou seja, passar o pedaço do verso para o verso seguinte, mas você vai ter uma série de 12, né? 12 sílabas que estão divididas pela sonoridade. Isso é uma coisa bem interessante de se observar. Na tradução proposta para o inglês, que está nessa edição aqui do Manyoshu que eu tenho, né, do Land, o que acontece é que eles metrificaram isso nesse padrão 7/5. Então a gente vai ter poemas geralmente com 5 versos e que contam ali com 3 versos de 5, 2 de 7, né? Algo nessa ordem. O que não seria a formatação tradicional do Manyoshu. Mas enfim, é uma adaptação, um deslocamento justamente para o terreno do ocidental, né? Uma ocidentalização desse tipo de procedimento poético. No que se refere a conteúdo, como eu falei um pouquinho aqui mais cedo, né, o Manyoshu vai estar tratando ali sobre temas que são
morte, amor, partida, chegada, abandono, solidão, né, que são temas inclusive muito típicos de uma poesia lírica tradicional, né? A lírica no próprio Ocidente, se a gente quiser lembrar, Catulo, Safo, que são poetas, né, ligados à nossa antiguidade clássica, greco-latina, né, a gente encontra esses temas desenvolvidos lá também. Sobretudo a posição amorosa. Isso também vai estar aqui no Maniosho, né, inclusive algo a se perguntar se isso não é um tópico humano, né, falar dessa posição do sujeito lírico, de questões ligadas ao amor, sobretudo. Enfim. Não vou entrar nessa discussão aqui não, acho que ela tem muito pano para manga e tem gente muito mais competente do que eu para falar sobre isso. Agora, antes da gente entrar, né, de fato nessa edição aqui, eu queria fazer um último comentário sobre tradução, que eu vi alguns comentadores do Maniosho falarem, né, comentarem, que existe uma dificuldade de tradução com relação à língua, porque no Maniosho existe muito fonema ou muito elemento gráfico, elemento de linguagem, que é simplesmente suporte sonoro. Então você vai ter uma frase em que vão ter alguns fonemas, vão ter algumas palavras que não tem sentido nenhum. Elas estão ali só para acomodar a forma e o sentido textual dentro daquele padrão métrico. É até difícil pensar isso, um equivalente disso no português, mas isso acontece muito no Maniosho, e como eu não sei japonês, não domino japonês, e também não domino a leitura de kanjis, né, os kanjis do mandarim que passaram para o japonês, eu não tenho como dizer e não tenho como nem exemplificar isso para vocês. Mas parece ser algo que incomoda, né, que desafia os tradutores do Maniosho. Essa questão de pontos, fonemas que não têm sentido, né, e que se você tenta atribuir sentido, criam frases bizarras, do tipo: a mulher transportava leite de bezerra no seu corpo. Né? Aí você fica, o que está acontecendo? É bonito, né? Isso tem algum sentido bonito, mas um tanto quanto bizarro e engraçado. Mas às vezes a palavra bezerro, né, ou a própria palavra leite está suprimida ali. Só existe o fonema, né, só existe o som e a imagem, mas isso não tem um sentido no próprio texto. Enfim, detalhes de tradução, quem souber japonês e conseguir encontrar uma edição do Maniosho, por favor, explique melhor. Mas agora eu vou tentar mostrar um pouquinho dessa edição, né, de como que ela é composta e como é que ela tem algumas coisas curiosas. Para começar, ela tem essa jaqueta aqui, ela vem com essa espécie de jaqueta feita em papelão e papel reforçado, que tem uma das imagens, né, uma edição ilustrada, ela vem com uma dessas imagens aqui para mostrar aí um pequeno texto, né, uma sinopse, mas o livro vem guardado dentro dessa jaqueta. Deixa eu pegar o livro aqui para vocês verem. O livro é esse aqui, também feito em papel reforçado. Parece que a lombada, né, e a capa e contracapa são feitas de madeira. Então é uma edição assim, realmente muito bonita e tem uns detalhes assim, muito curiosos. Né? Vocês veem que ela tem todo um papel aqui, né? Eu esqueci o nome desse tipo de papel, que é esse quadriculado. E aqui é um hot stamp, aqui na lombada dele, com o título. Além desse hot stamp aqui também, feito com kanjis chineses. Imagino que esteja escrito aqui o Maniosho. Ela é uma edição assim, muito simples, apesar de maravilhosa. Vocês veem que a diagramação dela é muito boa. Ela tem realmente um trabalho editorial incrível. Mas o que é mais legal dessa edição, isso aqui é um prefácio que explica um pouco a tradição e a história do Maniosho. O que é mais legal nessa edição é isso aqui, ó. Ela vem com essas figuras meio que coladas e tal, para ilustrar cada poema. Os poemas estão expostos aqui de maneira bilíngue, né? Então a gente tem a versão do texto em inglês e a versão em japonês, né? no tradicional. Então vocês veem que é um tipo de texto muito, muito interessante, que joga com várias mídias, né? Com vários modelos. Eu acho que o fato de dar destaque, né? Fazer uma espécie de selo ou de jaqueta, de etiqueta aqui, trazendo o poema no original com uma imagem, isso esclarece e dá uma materialidade, né, ainda maior para o texto que está traduzido aqui. Eu fico sempre muito impressionado quando eu pego esse livro, né, de vez em quando eu pego ele para dar uma lida, para entrar em contato com outros poemas, mas eu fico sempre impressionado com o quanto foi barato, né? Eu comprei essa edição por apenas R$30, assim, num sebo de São Paulo, caminhando pela rua, sem o objetivo inicial de encontrar essa obra. Ela estava meio que solta lá junto com com a seção de poesia,
que é uma seção que eu frequentemente visito, né, as sessões de poesia, ela estava solta lá, eu peguei isso, R$ 30, fiquei, gente, que coisa incrível, né? Se uma edição dessa, né, desse modelo aqui, fosse trazida para o Brasil, vejam o trabalho disso, né? Isso aqui provavelmente sairia por uma editora que trabalha com coisa fina, né? Uma Carambaia, a falecida Kozak Naif, uma edição especial da própria Companhia das Letras, mas provavelmente sairia muito caro, né? Um trabalho editorial como esse aqui, só de trazer do japonês para o português, né? Se fosse uma tradução mais direta, já seria impressionante, né? E caro, provavelmente. Imagino que não existam tantos aí tradutores do japonês para o português e que eles devem, né, cobrar aí um preço justo por serem tão poucos. Mas enfim, esses são os detalhes que eu queria comentar e essa era a edição, né, justamente a primeira edição, o primeiro livro que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo e nessa série. Tendo isso dito, eu termino o vídeo por aqui. Eu agradeço demais por você ter assistido. Comenta aí embaixo se você gostou. Se você encontrar esse livro para encontrar durante a sua jornada, numa visita a sebo ou mesmo na internet, compre, eu recomendo demais. Vale muito a pena conhecer o Maniosho. Tem muita poesia bonita aqui. Eu acho que, né, quando eu levo poesia para os meus alunos, para os, né, estudantes, eu costumo levar alguma coisa do Maniosho, porcamente traduzida do inglês para o português por mim e para a Isadora. Mas enfim, fica aqui como uma recomendação de poesia tradicional japonesa, para conhecer um pouquinho desse país que está tão distante de nós, apesar de tão próximo, né? Apesar de ter uma comunidade japonesa enorme aqui no Brasil. Enfim, no vídeo de hoje é isso. Agradeço por ter assistido e até a próxima.